Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 2.1, Conteúdo: Fenômenos Físicos e Químicos. Habilidade: compreender os conceitos, princípios e teorias fundamentais da química. Olá, boa tarde, alunos, boa tarde, professores. Sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo aí, né? Hoje nós estamos na aula de Química e eu sou a professora Darlinda, certo? Então a gente agora vai para a nossa revisão da aula. Vamos à nossa revisão do dia, né? Então, observem essas duas imagens. Eu tenho aí a água e tenho o álcool. E aí, eu tenho algumas propriedades que vão determinar, né? Esses dois exemplos, esses dois sistemas, que é a água e o álcool. Essas propriedades, elas podem estar relacionadas às propriedades gerais e às específicas. As gerais são aquelas que é comum a toda a matéria, né? E as propriedades específicas apenas a uma. Que é o caso, por exemplo, da água. A água, ela é incolor. Assim como o álcool também, né? Ele é incolor. Mas o que vai diferenciar um sistema do outro, ou seja, uma substância da outra, né? Que ali a substância é a água e a substância é o álcool. O que vai diferenciar são as propriedades específicas, tá certo? Aí nós temos, por exemplo, a massa igual a 36 gramas. Então, aí está se referindo à massa da água. Então, as propriedades, elas servem para fazer o conhecimento de certas substâncias puras. Toda substância pura, ela possui sua propriedade específica, tá certo? E aí nós temos as propriedades em termos de sabor, a cor, temperatura. Temos também em relação ao ponto de ebulição e difusão. Observem na próxima cartela que o ponto de ebulição da água é a uma temperatura de 100 graus Celsius, tá certo? E que seu ponto de fusão é 0 graus Celsius. A água tem uma densidade igual a 1 e o calor específico a 1 calorias por gramas por grau Celsius. Então, densidade, ponto de fusão e calor específico, esses valores, eles são propriedade do tipo específicas, né? Aquelas que vão identificar a substância, que no nosso caso aí, todas essas propriedades, elas se referem à água e não ao álcool, ok? Então, agora, nós vamos para o nosso desafio do dia. Ok, gente, eu quero só deixar um aviso que daqui a pouco a gente vai dar uma parada na nossa aula porque entrará o secretário, tá? Dando um comunicado, tudo bem? Então não vão se espantar se eu sair da tela, ok? Fiquem aí me esperando. Vamos lá. Vamos para o desafio do dia. As imagens abaixo mostram alguns processos que envolvem transformações da matéria. Que tipo de transformação é envolvida em cada imagem? Então, eu tenho ali um tissuru, né? É um pássaro, tá? Ele foi feito, né, com papel, origami, né, na forma de origami. E tenho ali, né, a ferrugem, tá certo? E aí, no decorrer da nossa aula, vocês vão adquirir as habilidades para me responder no final, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje.
Hoje, gente, nós vamos falar de fenômenos físicos e químicos. Mas vamos entender o que é fenômenos? Então, fenômenos é qualquer transformação sofrida pela matéria. Então, a gente, lá na definição do o que é química, já aparecia essa palavra transformação, né? Então, qualquer transformação sofrida pela matéria vai constituir-se em um fenômeno, tá certo? Esses fenômenos, eles podem ser físicos e podem ser fenômenos químicos. Eles podem ser de dois tipos. Então, a gente, na aula de hoje, nós vamos aprender a diferenciar quando ocorre um fenômeno físico e quando ocorre um fenômeno químico, tá certo? Mas, para diferenciar esses dois tipos de fenômenos, são necessários o quê? O conceito. O conceito ele é muito importante para a gente poder entender o que seria um fenômeno físico e um fenômeno químico. Eu já sei que fenômeno é a transformação da matéria, mas o que vai diferenciar um físico do químico? Vamos aos fenômenos químicos. Fenômenos químicos modificam a natureza da matéria. Olha, modificam a natureza da matéria. As moléculas, elas são quebradas e seus átomos se reagrupam para formar novas moléculas. Então, quando eu digo que a matéria, ela sofre uma transformação ou uma modificação, o que está acontecendo lá no nível microscópico é isso. As moléculas, elas vão ser quebradas e seus átomos, né, vão se reagrupar para formar novas moléculas. Então, tudo que dá origem a novas moléculas, eu classifico como sendo um fenômeno químico. Agora a gente vai assistir a um vídeo que vai nos mostrar o segredo da preparação de frutas cristalizadas. E nesse vídeo, também gostaria que vocês observassem que tipo de fenômeno está acontecendo. É um físico? É o químico? Então vamos ver aí, vamos descobrir qual é o segredo, né, colocado nas frutas cristalizadas. Meu nome é Kênia Valério Dutra, vou ensinar para vocês como se faz o doce de mamão cristalizado. Nós vamos utilizar um mamão não muito maduro nem verde, vamos picar, depois de ter tirado as sementes, nós vamos cortar em fatias. Mais ou menos com uns 10 centímetros, né, de largura. Agora nós vamos descascar esse mamão. Nós vamos picar mais ou menos nesse tamanho aqui, os pedaços, para depois colocarmos de molho uma água que vamos preparar com a cal. Vamos coar. Nós temos aqui 2 colheres de cal que a gente usa para passar até na parede. Temos aqui uma vasilha com água. Nós vamos coar para tirar possíveis resíduos de sujeira da cal. Vamos acrescentar um pouquinho mais de água para cobrir todo o mamão. Nós colocamos toda a água para cobrir o mamão. Agora nós vamos colocar de molho de um dia para o outro. Depois vamos tirar essa água, vamos lavar bem lavados, vamos furar, fazer pequenos furinhos para que possa absorver a calda que ainda vamos fazer. Eu já lavei
todos os pedaços. É necessário que façamos uma limpeza boa para tirar todo o excesso de cal. Agora nós vamos fazer furos com o garfo para entranhar melhor o doce. Depois que furamos todos os pedacinhos, trouxemos aqui para o fogão, onde nós vamos dar uma esquentada. E esse processo nós vamos realizar 4 vezes. Agora nós vamos fazer a calda com 1 litro de água, 4 copos de açúcar. Vamos colocar o mamão, que já está fermentado. Fermentamos por 4 vezes. Não pode deixar ferver, tá? Agora nós vamos deixar ele ferver. Quando ferver, nós vamos tirar do fogo. E esse processo ele tem que se repetir 2 vezes ao dia, durante 3 dias. O mamão vai cozinhar. Tirando do fogo, ele vai absorver melhor o açúcar, para depois a gente poder ter a consistência necessária para passar no açúcar e poder secar e cristalizar. Esse é o resultado final do doce. Passamos no açúcar refinado, colocamos secar, ele fica molinho por dentro, ó, e açucarado por fora. Já está pronto, já podemos armazenar em um vidro fechado. A durabilidade dele é de 6 meses a 1 ano. E está pronto, delicioso. Meninos, quantas reações químicas não foram, né, observadas nesse vídeo? Muitas reações químicas, muitos processos químicos também. E a gente percebeu, né, que até a fruta in natura se tornar uma fruta cristalizada, às vezes esse processo é um processo lento, né? Vocês viram no vídeo, né, que a senhora disse que ela tem que estar ali colocando o açúcar, né, 3 dias para poder ela ficar com aquela consistência. No vídeo também apareceram dois questionamentos, né? Por que se utiliza o cal e por que as frutas não estragavam? Então, o segredo das frutas cristalizadas é a utilização do cal. Olha, gente, se utiliza o cal, né? E aí nós temos a primeira reação química, o primeiro processo químico, a transformação química. Ela pega o cal, coloca em presença da água. Vocês perceberam que ela botou um pano lá? E aí, nesse processo aqui, nessa reação química, vai se formar uma nova substância, que é o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio, ele reage, olha, mais uma reação química. Isso aqui já é um nível macroscópico, né? Onde a gente estava observando no vídeo, era um nível microscópico. A gente não consegue visualizar essas etapas das reações. Então eu vim aqui para o nível macro, né? Olha a química aí, como se trabalha. Aí se pega o hidróxido de cálcio e aí vai reagir com o gás carbônico e vai me formar o carbonato de cálcio. É o carbonato de cálcio que ela quer que seja produzido, porque é ele que vai fazer com que a parte superficial da fruta ela endureça. E aí quando ela põe para cozinhar a fruta, o que acontece? A parte interna ela fica mole e a parte externa ela fica um pouco mais dura, por causa dessa substância aqui, que é o carbonato de cálcio, tá? Mas isso só foi possível, a formação desse carbonato de cálcio só foi possível quando ela adicionou o cal na água, né? Lógico que vocês viram que ela teve todo um cuidado, né, de retirar todo esse cal
para que esse cal não fosse junto, né, com a fruta. Ela lavou, né, teve todo um preparo, uma higiene, tá, gente? E aí, esse que é o segredo para se ter um doce cristalizado daquele jeito, tá certo? Então, vocês mais uma vez perceberam que a química está no nosso cotidiano. No simples fazer uma fruta cristalizada, quantas reações não são envolvidas? Aqui são 2 reações envolvidas para se obter o carbonato de cálcio que vai entrar na superfície da fruta e vai fazer com que ele endureça, ok? Legal, né? Muito bem. Todo processo químico ou fenômeno químico nós podemos visualizar, tá? Então, a olho nu, eu não preciso de uma lente de aumento para visualizar uma reação química. Muitas vezes eu consigo visualizar através, na primeira imagem, através da efervescência, tá? Então, toda substância que você verifica a formação de bolhas é uma reação química que está acontecendo, é um gás que está sendo liberado. Na imagem 2, eu tenho ali, no finalzinho do recipiente, um sólido que eu chamo de precipitado. Na química, a gente chama de precipitado, aquele que fica depositado no fundo do recipiente na imagem 2. É uma evidência de que está ocorrendo uma reação química. A luz, aí eu estou tendo a queima do magnésio, está dando essa luz, né? Então, isso também é uma evidência que ocorre um fenômeno químico, ocorre uma modificação da estrutura da matéria. E o outro ali é uma reação química também que acontece com sódio em presença da água, muito nítido isso. E no 5, no desenho, na imagem 5, eu tenho um outro precipitado reagindo, né? A reação ela está acontecendo na superfície interna, né? Do material. Ali pode ser ali um metal. E percebemos também a formação de bolhas. E no exemplo 6, também dá para visualizar ali que está ocorrendo formação de bolhas na superfície do líquido, evidenciando que ali existe o quê? Uma reação química, uma modificação na estrutura da matéria. Então, isso aí são evidências de como ocorre uma reação química, tá certo? E agora a gente vai reconhecer um vídeo também muito interessante. A olho nu, a gente já vai reconhecer uma transformação química, ou seja, um fenômeno químico acontecendo. Vamos verificar esse vídeo. Essa experiência vocês já podem ter visto em outros canais, mas a gente está tentando deixar ela um pouco diferente, tá? É a experiência do vinagre com bicarbonato de sódio, como o Caduzinho falou, e nós estamos acrescentando a essa experiência o corante, tá? Vamos lá, vamos começar para vocês verem. Primeiro, a gente vai colocar vinagre aqui nas 3 garrafas. Tá? Bom, o vinagre já está aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse funil e vai colocar o balão na ponta do funil. Coloco a bola, o balão aqui na ponta do funil, e eu vou pedir para Caduzinho derramar o bicarbonato aqui dentro. Coloca aqui agora o bicarbonato no funil. Pode derramar. Derramou? Pronto. Mais uma tampinha.
Galerinha, a gente já colocou bicarbonato de sódio nas bolas e agora é a parte do corante. Galerinha, estão preparados para a reação química? Agora, o bicarbonato vai se encontrar com o vinagre. O que é que vai acontecer? Vai, Cadu! Olha lá, olha lá. Olha o que aconteceu. Que bonito! Olha o que aconteceu. Olha lá. Olha como o balão está enchendo. Agora vamos para a laranja. Vai, Cadu! Olha aí, galera! Essa aí é a laranja. E finalmente a vermelha. Vai, Cadu! Olha que legal! Olha só! É um experimento bastante simples, mas ele evidencia, né, as reações químicas. Ali foi uma reação do bicarbonato de sódio com o vinagre. Eles reagiram e a partir da quebra das moléculas desses reagentes formou-se o gás carbônico. Por isso que a bexiga ela encheu, né? Isso foi visível aos nossos olhos. Então faça também, você não vai explodir, viu, gente? Não vai fazer nada, não se preocupe com isso não. É um experimento bastante simples e que ele evidencia a formação do gás carbônico, ok? Então isso é um fenômeno químico. Vamos ao conceito de fenômeno físico. É toda alteração na estrutura física da matéria, tais como a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico, mas que não gera alteração em sua natureza. Ele pode gerar na sua forma, né, no seu tamanho, na sua aparência, no estado físico, mas a sua composição ela vai ficar inalterada, não será modificada, tá certo? A sua composição permanecerá a mesma. E aí a gente vai assistir um filme de como a gente faz um tsuru através do origami, que é uma técnica japonesa, tá bom? E aí eu quero que vocês observem se há uma modificação na estrutura da minha matéria, que é o papel. Vamos prestar atenção.
Eita, professora, não é fácil não fazer o origami, né? O tsuru, realmente não é muito fácil não, né? Então fica a dica aí se você quiser praticar origami, tá certo? Então o que a gente percebeu nesse vídeo, né? Nessa técnica utilizada aí, né? Que o tsuru é um pássaro, não um pássaro da nossa região não, ele é um pássaro que vive lá no Japão, tá? Então o que a gente percebeu? Que foi modificado a forma do papel apenas, mas não deixou de ser papel. Por mais que tenha se transformado, né, pela técnica do origami em tsuru, o papel permaneceu sendo papel, não houve modificação na sua composição. Aí eu chamo isso de quê? Classifico isso de quê? De fenômeno físico. Tudo que não altera a composição da matéria é classificada como sendo fenômeno físico, ok? Vamos fazer uma aplicação sobre isso que eu ensinei para vocês? Então aqui eu tenho um exercício, né? Vamos fazer juntos. A seguir temos 3 afirmações. Analise-as, dizendo se estão certas ou erradas. Aí eu tenho aqui uma situação, né? A evaporação da água nos mares e dos rios é um exemplo de reação química? O que vocês acham? Não, não é. Mudança de estado físico da matéria, isso não modifica a composição, tá, gente? Não deixa de ser a água, por mais que ela passe do estado líquido para o estado de vapor, ela sempre vai ser água. Então isso aqui está errado. Se misturarmos hidróxido de sódio, que é uma substância, com ácido clorídrico, que é outra substância química, formação, olha o produto que vai se formar, cloreto de sódio e água. Teremos um exemplo de reação química verdadeiro. Por quê? Eu tenho aqui o hidróxido de sódio, reagiu com ácido clorídrico. Essa reação me formou o quê? O cloreto de sódio e água. Foram formados novas substâncias. Quando a formação de novas substâncias, eu tenho uma reação química. Amarelecimento. Essa palavra não é muito comum, né, pra gente, mas ela está relacionada ao papel que fica amarelo, gente, tá? O amarelecimento de papel é um fenômeno químico? Sim, é um fenômeno químico. O papel é amarelo, gente? Não, ele não é amarelo, o papel. Então, tudo que modifica a estrutura, ele é considerado um fenômeno químico verdadeiro. Então, eu tenho aqui, como questões verdadeiras, a afirmação número 2 e a afirmação número 3, né? E aí, eu vou lá para a próxima cartela. Por favor, pode colocar aí isso. Eu vou para a próxima. E vou marcar a alternativa correta, tá certo? Então, as alternativas corretas são a questão 2, não foi que eu analisei? Afirmação 2 e a elas que são as alternativas corretas. Correto? E assim eu fiz a aplicação, né, de todos os conceitos que eu acabei de passar para vocês, tá certo, turma? A sua aula continua no próximo vídeo.